Vamos falar, então, sobre o John Mercado. Bom, galera, o que eu pude apurar hoje, né? O time do John Mercado, tcheco, esqueci o nome, me fugiu o nome, ele não quer vendê-lo neste momento. Não quer. O Vasco fez 2 propostas, segundo eu apurei, segundo foi confirmado, mas não desistiu dele. O jogador quer sim muito vir para o Vasco e está fazendo um esforço junto ao staff e junto ao clube para que possa vir para o Vasco. Só que o seu clube não está aceitando nesse primeiro momento conversar, está aceitando negociar. Mas o Vasco está trabalhando aí com um trunfo nas mangas, ainda nutre um fio de esperança, porque o clube tcheco, né, andou sendo eliminado aí de uma competição importante por lá, e com isso o Vasco, subindo um pouco mais o sarrafo, pode fazer com que esse clube, o detentor dos direitos do jogador, mude de ideia e sejam mais flexíveis. André Curi, o staff do jogador, que representa o jogador, está em conversas com o time tcheco e está tentando aí fazer com que o Vasco consiga esse atleta. Então, vamos aguardar. Há uma vontade, não digo otimismo, há uma vontade muito grande do Vasco e há uma vontade muito grande pelo jogador. E o Vasco, no momento, está encurvado aí em apenas obter jogadores que estejam com vontade de vestir a camisa. Porque já eu vou falar de de 2, que no momento não estão com este interesse. Ok? Bom, Mauro Icardi. Bom, o que eu pude apurar sobre o jogador, né? O Vasco, obviamente, não fez nenhum movimento no momento pelo jogador. É um jogador que está livre, né? Está livre no mercado. Tem um passado polêmico aí com um outro argentino que jogou no Vasco, Marci Lopes, né? E com base nesse interesse da torcida do Vasco, eu fui consultar o agente do jogador. O agente dele é um italiano chamado Elio Letterio Pino. E aqui a gente dá o nome, porque fica meio que, né? Conversei com o agente. Bom, eu falei com ele. E a gente vai falar o seguinte, até porque ele está muito tempo fora, e eu quis saber dele, né? Dos planos do jogador. Se ele poderia estar priorizando aí uma outra liga ou até mesmo seguir na Europa, né? Porque não se fala muito do Icardi aqui no Brasil. E isso é importante saber se o jogador tem alguma rejeição, alguma situação. E aí, por isso, eu perguntei ao Lettério Pino isso, né? Se tinha algum impedimento em relação ao futebol brasileiro e sobre negociações daqui. E ele disse o seguinte, abre aspas, estamos analisando todas as propostas sérias que estamos recebendo. Fecha aspas. Ou seja, deixou no ar que não teria nenhum impedimento em se transferir aqui para o futebol brasileiro, desde que, óbvio, haja aí uma oferta pelo jogador. Não deve ser um atleta barato, né? Mas está livre no mercado. É um cara cascudo. No primeiro momento, não precisaria pagar nada por ele, assim, em termos de passe, para tirar o jogador do lugar. Então, é um jogador que está livre. O agente do jogador deixou muito claro que está aberto a todas as propostas sérias. E a situação do Mauro Icardi é essa. Então, está livre no mercado, está ouvindo, escutando propostas, mas o Vasco, no momento, ainda não se manifestou. É muito mais interesse da torcida, especulação, né? Fica cogitando aí o jogador, vontade em ter um centroavante cascudo, né? Mas no momento não houve nenhum movimento em relação a isso. Mas é um jogador livre e está aí querendo, né, atuar depois que saiu do seu outro clube. Bom, vamos falar do Diego Carlos, então, né? Vamos falar sobre este jogador, que é aí o zagueiro que o Vasco está querendo, né? Como já foi muito falado aí, realmente é o plano A da diretoria que está apostando nesse atleta, né? Muito mais caso ele realmente fique livre no mercado. Eu tive essa informação hoje, quando a gente visitou o CT Moacir Barbosa. O Vasco realmente tem um interesse no atleta. Tem aí um bom trânsito com o seu staff, que é o Giuliano Bertolucci, né? Inclusive já é um empresário também do Fernando Diniz e tantos outros jogadores que o Vasco tem.
O Vasco está de olho, está namorando ali, tá de bituca ligada, mas olha, é bom sempre deixar claro, o Vasco não tem capacidade financeira para trazer o Diego Carlos, caso o Fenerbahçe não rescinda o contrato do atleta. Isso já é uma coisa certa, o Vasco não vai mover aí dinheiros para tirar o jogador de lá, como o Atlético Mineiro fez isso hoje com o Fred, né, que foi aí anunciado pelo Atlético Mineiro do Paulo Brax. O Vasco está aguardando sim que o Diego Carlos consiga aí uma rescisão amigável com o clube turco e aí sim, ficando livre no mercado, o Vasco tem engatilhado aí as condições necessárias para trazer o jogador. A situação está nesse papo. Aí você pergunta, Marcos, o Vasco tem um plano B? O Vasco também está trabalhando com outras opções no mercado. Inclusive, aí a gente já vai entrar numa situação que eu apurei hoje, né? Inclusive, eu dei essa notícia do que o Vasco tem aí uma coisa mais adiantada com o zagueiro e também com um meia, camisa 8, né? Essa é a situação de momento. Para a gente misturar aí, né, falar mais sobre esses jogadores, né? Vamos primeiro de tudo entrar nesse pacote do Vasco. O que eu apurei hoje, galera? Antes da gente entrar nas definições desses jogadores, o que eu apurei hoje? O Vasco tem em mente trazer mais 4 reforços. Por isso que até que eu coloquei 4 silhuetas na capa da minha live. 4 reforços, silhueta, porque a gente não sabe quem são, óbvio, né? Seria um zagueiro, um camisa 8, meia, né? Um centroavante e um ponta. Vão trazer isso tudo? Isso não quer dizer que vão trazer isso tudo, galera. Óbvio, o Vasco foca nessas 4 posições para encorpar o elenco até o final da janela, no início de setembro. O pensamento é se reforçar nessas posições. Mas há um entendimento também que há dificuldades no mercado, principalmente no tocante ao ataque. Uma coisa que atrapalha é realmente ainda a questão financeira, porque o Vasco subiu muito o sarrafo para trazer o Colídio e o Sousa. Você lembra que eu falei no início da minha live isso? Por conta das exigências, né, de um pagamento aí de taxa à vista dos argentinos. O Vasco teve que demandar isso. Então o que acontece? Chegar um jogador de prateleira alta, com custo elevado, nesse momento onde o clube exige um pagamento à vista, é muito difícil. Então vamos cair na real. O Vasco está focando em negociações aí, naquele método com parcelas para 2027 e 2028, até por conta da entrada das novas receitas e com um novo investidor. Provavelmente o Marcos Lamax, se tudo der certo. Então, todas essas limitações financeiras estão dificultando a chegada de jogadores desse patamar elevado, assim. Deste patamar elevado. Mas o Vasco está focando aí até o final da janela para trazer algum jogador mapeado para esse setor de ataque para se juntar com os que lá estão. Que na visão da diretoria podem até dar um ganho maior lá na frente, né? Já que ontem nem o Colídio, nem o Andrés Gomes, nem o Brenner atuaram. Há um entendimento lá da diretoria que esses atletas juntos podem trazer um retorno ofensivo. Só que o Brenner é uma incógnita, né? O Brenner tá aí parado, pode ser que ele fique parado por 45 dias. Então, dependendo da situação dele, realmente o Vasco tem que cair de cabeça no centroavante. Pode ficar esperando o Brenner. Porque o Brenner até chegar, até se recuperar, a vaca já foi pro brejo. Então, por isso o Vasco já começou as movimentações para trazer jogadores que mudem aí o patamar do time. É aí que eu entro no assunto. Pelo que se comenta, pelo que a gente apurou hoje, conversando com algumas fontes lá do departamento de futebol, do CT Moacir Barbosa, dessas posições carentes que o Vasco tem em mente, a situação do zagueiro está mais adiantada e a do camisa 8, tá o meia aí, numa fase avançada. Mais detalhes prometem surgir nos bastidores nesses próximos dias, na próxima semana. Aí você vai perguntar, Marcos, você tem os nomes dos jogadores? Óbvio que se eu tivesse os nomes eu ia soltar e eu não guardo, meus amigos. Eu não guardo. Eu sou vascaíno, óbvio, não escondo isso. Meu canal é sobre o Vasco, mas eu não tenho essa de que vai, se eu soltar o nome, vai atrapalhar a negociação, não vai. Acima de tudo, eu sou profissional.
Se eu tenho os nomes aqui, eu vou soltar. A informação que eu tenho é que o Vasco tem uma situação mais adiantada com um zagueiro e uma situação também que está avançando com um camisa 8. Nomes eu não tenho no momento e espero até que os colegas jornalistas, tem uma galera muito boa aí, consiga trazer nomes pra gente aí. E eu também estou correndo atrás e vamos esperar que vingue, né? Como eu falei para vocês, não quer dizer que esses jogadores vão chegar. O Vasco já teve próximo de muitos atletas e em cima da hora não aconteceu. Mas o Vasco está se movimentando sim, não é cortina de fumaça, que eu também não sou disso, não defendo A, não defendo B. O Vasco está se movimentando sim, e em contatos com empresários, até com agentes, a gente sabe também disso, de conversas. O Vasco fica de olho no atleta tal, tá tentando encontrar um jogador para a posição. Então a gente vai fuxicando uma coisa aqui, fuxicando uma coisa ali, sondando lá dentro. E quando a gente está dentro, lá no CT Moacir Barbosa, é até mais fácil, né? Porque a gente tem contatos com fontes próximas, então a gente consegue confirmar, né, determinadas situações. Eu mesmo hoje, eu tive uma informação, por exemplo, 2 dias atrás, até um jornalista espanhol me procurou perguntando se eu sabia de alguma coisa, de uma proposta, de uma oferta pelo Claudio Spinelli, né, que teria um jogador, que o Vasco não estava querendo liberar. Obviamente eu não sei de nada e eu fui hoje, consultei a minha fonte e, absolutamente não tem nada de oferta por esse jogador. Então, como eu estou te falando, isso é só uma amostra, um exemplo do que acontece, né? A gente, para soltar uma informação, a gente tem que apurar, né? Então, não dá para soltar de qualquer jeito. Sei que muita gente gosta que as informações sejam completas, sejam com nomes, mas a informação é essa. O Vasco tem uma situação adiantada com um zagueiro, não sei se é o Diego Carlos, né? E está avançando aí com o meio, com um volante, um camisa 8, né? Um camisa 8 aí, que é considerado também como um meia. Vamos aguardar e esperamos que se reforce mesmo, porque é como eu falei, o Vasco está com um elenco curto, está em 3 competições, nível de alto risco de lesões, suspensões, cartões amarelos, cartões vermelhos. O Vasco precisa de ter opções para o Pedro Emanuel trabalhar. O cara olha para o banco e chora, porque não tem opções. E as opções que ele coloca não conseguem performar à altura. O Vasco ainda nutre esperança por contratar, porque o Vasco mapeou, o Vasco, galera, abriu muitas frentes o Vasco abriu muitas frentes desde que o mercado iniciou e deixou muitas conversas esporádicas, né? E até uma delas, até a gente já está falando de zagueiro aí, que eu falei que um zagueiro, muita gente está falando do Arthur Chaves, inclusive eu que dei essa informação em primeira mão na época, que o Vasco fez uma sondagem pelo Arthur Chaves, zagueiro do Hoffenheim, da Alemanha, realmente fez essa sondagem, essa consulta, mas isso antes dessa situação do Lamáquia entrar aí, né, de sola, né? O Vasco estava se movimentando, deixou algumas sondagens aí, voltou no jogador tal, retrocedeu. Hoje, inclusive, voltei a apurar sobre a situação do Arthur Chaves, fiz uma consulta ao seu staff e até esse presente momento, desde a consulta do Vasco, até então, não houve mais desdobramento em relação ao Arthur Chaves. Então o Vasco fez a consulta, fez a sondagem, mas ficou por aí. Vai reativar, Marcos, essa negociação? Não sei. Mas plantou uma semente ali no Arthur Chaves. Se vai realinhar, reativar, isso aí só o tempo vai dizer. Porque o foco é o Diego Carlos, mas também não dá para ficar esperando muito tempo pela rescisão do jogador, né? Só se o Vasco realmente tiver uma grande certeza que o cara vai sair de lá e o Vasco vai ter tempo de fechar com ele. O Vasco, né, não quer trazer jogadores por trazer assim. Tá de olho em atletas que possam performar à altura, que sejam melhores que os que lá estão hoje, né? Isso é uma coisa que a diretoria sempre deixou claro, o departamento de futebol não vai buscar por buscar. Buscar por buscar vai ficar com os que lá estão. Então, por isso que o Vasco está sendo mais comedido dessa janela. Vamos trazer gringos, não vão? Situação do zagueiro provavelmente vai ser um brasileiro. Isso aí já é certo.
A situação do camisa 8, isso ainda está... não tenho essa informação se vai ser aí um gringo. O Vasco atingiu um limite grande de gringos aí, a menos que alguns saiam e deixem o Vasco, né? Bom, vamos voltar agora a falar, já que eu estou falando de um camisa 8, né? Um nome muito comentado, né, galera? Que acabou esfriando, né? Foi esse cara aí, né? Nelson de Ossa. E o de Ossa, galera, será que vem, não vem? Olha, dificilmente virá. Dificilmente virá. Só se o colombiano mudar de ideia. Essa é a certeza que a gente conseguiu apurar hoje no CT Moacir Barbosa. Havia um acerto, realmente, o Vasco tinha acordado tudo com o seu staff, tudo com o Betis, tudo com o jogador, mas a situação dele mudou na pré-temporada com o Betis, quando o treinador dele colocou o jogador para atuar. Ele ganhou muitas oportunidades no time titular, andou fazendo muitos gols, começou a ser visado até por clubes da Premier League e outras ligas, e com isso, não sei se também porque aconteceu essa situação da SAF aqui, né, que o Pedrinho saiu ou não, ele mudou de opinião. Ele mudou de opinião e diz que prefere ficar por lá. Então, só que o Vasco está aberto caso ele mude de ideia. O Vasco não jogou a toalha assim. O Vasco não vai fazer mais força, mas o Vasco está aberto. De Ossa mudando de ideia até o final da janela, o Vasco está aberto a trazer esse jogador. Mas, repito, só se ele mudar de ideia mesmo. Dificilmente virá. Pelo menos essa é a informação que a gente conseguiu hoje no CT Moacir Barbosa. Certo? Então, essa é a situação. Lamentável o Nelson Belfi, que amou bastante o filme, né? E é isso que eu digo, o Vasco quer atletas que estejam 100% pensando em jogar aqui, como foi o Sosa, como foi o Colídio. Deixaram grandes clubes da Argentina, o Colídio no River, e o Sosa era capitão do Racing. E optou por seguir no Vasco, mesmo com todo esse momento conturbado, que o Vasco ainda está constituindo aí uma nova SAF. Então, o jogador pode chegar e falar, pô, tô com receio de ir para lá, tal, tem questões jurídicas envolvidas, mas eles tiveram aquele, culhão, né? Tiveram aquilo roxo para poder jogar no Vasco. E o Vasco está precisando disso, jogadores que tenham aí vontade, aquilo roxo para jogar no Vasco. E um jogador que também não está querendo vir para cá é esse cara aí, ó, Eboar. Eboar, equatoriano Eboar, jogador que o Vasco tentou, foi feito uma abordagem sobre esse atleta, sim, o Vasco tentou. O Venezia também da Itália já tinha trazido essa semana, através do seu diretor de futebol, disse que seria impossível a negociação com o Vasco acontecer. Mas hoje, a gente apurando, a gente está ciente que o jogador recebeu uma abordagem, mas que neste momento que recebeu a abordagem, diz não se sentir muito motivado a vir para cá. Não estava se motivando a vir para cá e quer seguir na Europa. E aí eu repito, o Vasco é jogadores 100% focados e com vontade. Então, nesse primeiro momento, o Eboar também deu uma esfriada. Era um jogador muito bem visto pelo departamento de futebol, mas é outro que, se não tiver focado aqui, não vai aparecer. Então, repito, Eboar, ao que parece, dificilmente também chegará aqui. Talvez por isso o Vasco esteja, como está buscando um atleta que jogue pela ponta, né? Está buscando esse outro jogador, o mercado. Por isso está fazendo essa força para o mercado vir. Justamente porque viu no Eboar como um plano A, não deu certo, foi para esse outro atleta aí. Então a situação é essa. Só que o Eboar é muito mais jogador, né? O Eboar é jogador de Copa do Mundo. Então, mas o cara não quer vir, então fica difícil, né, meus amigos? Vamos falar sobre esse atleta aqui. Esse aqui é o que a torcida vascaína quer muito, né? Brian Rodrigues, isso aí, ó, já virou uma novela. O Pedrinho já deixou claro que o Vasco não fez uma proposta. De fato, o Vasco fez uma consulta por valores sobre o jogador através de um intermediário que, inclusive, participou aí de outras transações com o Vasco, trazendo Saldívia,
trazendo o Jean Menezes, outros atletas aí, o Pumita, enfim. O Brian Rodrigues, meus amigos, os valores que o América informou ao Vasco, né, no caso, pediria ao Vasco, o Vasco chegou o seguinte, não tem a conclusão, chegou à conclusão de que não consegue chegar nesses valores. É um patamar muito elevado e o Vasco não vai cometer mais loucuras para trazer atletas com esse nível de investimento, pelo menos para esse momento, sobre Brian Rodrigues. Então, por isso, hoje ele é considerado carta fora do baralho. Brian Rodrigues é considerado carta fora do baralho porque é um atleta que foge à realidade dos padrões atuais do Vasco da Gama. E aí eu já digo para vocês o que acontece. Todas essas negociações do Souza, do Colídio, estão respingando em outras frentes. E o América também é um time que não é flexível, é um time que é rico e com isso bota a banca. E sabe que é um jogador que teve seu contrato renovado, é um jogador que tem mercado, né? Então a qualquer momento pode chegar propostas até superiores aí, propostas vultuosas e fazer com que o América consiga um cascalho muito maior. E lembrando, o Vasco, mesmo que investisse no jogador, vai querer naquele método, né, de parcelamento, de dar uma entradinha aqui, e o América não trabalha com esse tipo de situações. Então, realmente é um jogador muito difícil, mas é a menina dos olhos do Admar Lopes, hein? Brian Rodrigues é a menina dos olhos do Admar Lopes, é um atleta que por ele faria um esforço, mas há um orçamento, há regras, há toda uma diretoria envolvida, e com isso, para avançar com o Brian Rodrigues é muito complicado. Certo? Bom, sobre saídas, meus amigos, sobre saídas. Há possibilidade, inclusive, né, de saídas de jogadores que vêm sendo, inclusive, utilizados no time principal. No time principal. Só que o Vasco não vai fazer esse movimento de tirar primeiro o jogador para trazer outros depois. Esses jogadores vão ter que entrar aqui, novos jogadores precisam entrar para que possam ocorrer essas saídas. Correto? Então, não vai acontecer isso. E aí é o que eu digo para vocês. Muita coisa está envolvida. Muita gente fala do Saldívia, muita gente fala do Rojas, do Marino. São situações que podem acontecer, mas aí eu vou te dar uma informação de um jogador aqui que a gente teve acesso a hoje, né? Que é o Marino Inestrosa. Marino Inestrosa, ele tem uma questão familiar envolvida muito forte lá na Colômbia, né? O Vasco não quer informar o que houve, mas há uma questão familiar e que prejudicou um pouco a cabeça do jogador. Não, o Vasco vem analisando a sua situação, mas o técnico Pedro Manuel, ele entende que pode recuperá-lo. Vai tentar dar mais oportunidades ao atleta. Você vê que nos últimos jogos ele colocou o Marino mais vezes, só que o Marino tem que se ajudar também, né? E as coisas não estão acontecendo. Sobre uma eventual saída dele, se acontecer, só se for uma possibilidade de venda. O Vasco poderia até dispensar o atleta, mas o empréstimo está fora de cogitação. O Vasco só aceita venda por esse jogador. É um jogador que pode sair numa eventual janela? Pode. Aí já entra aquilo que eu digo para vocês. Para sair tem que entrar outros atletas. E o Vasco está com problemas no setor ofensivo. Já com a lesão do Brenner, então tem que correr atrás de outros atletas. Então o Marino só se pintasse uma proposta muito boa. Nada de composição, nada disso, porque o Vasco também precisa recuperar o investimento que fez no atleta. É um atleta que até este momento não deu certo aqui. Mas o Pedro Manuel segue acreditando no jogador, que como eu falei, repito, tem uma questão familiar forte na Colômbia que andou prejudicando um pouco a cabeça do atleta. Torcer para que ele melhore isso aí, que possa, né, estar de corpo e alma envolvido nisso aí. Uma outra situação de um jogador que esse aí, com certeza, tem tudo para deixar o Vasco, só que não aparecem propostas por ele, é esse cara aí, ó, o angolano Lloyd Augusto. Lloyd Augusto
apareceram informações que realmente ele está treinando no CT, começou a treinar hoje. Mas é preciso deixar claro, meus amigos, ele não está reintegrado ao grupo de jogadores. Ele está treinando separadamente, em outros períodos, mas ele não está reintegrado até este momento. Porque há uma expectativa do departamento de futebol que ele seja negociado até o final dessa janela. O Vasco está procurando clubes, né? Esse sim o Vasco até aceita emprestar, opção de compra, obrigação de compra, enfim. Porque é um atleta que não está nos planos do departamento de futebol, nem do técnico Pedro Emanuel. Caso não seja negociado, e aí, Marcos, caso não seja negociado, olha, aí a diretoria vai analisar a questão até para ver como proceder em relação ao seu futuro. Se vai integrar o jogador ou não, se vai negociar só no final do próximo ano, mas é um atleta que não está nos planos do Vasco para esse momento, mesmo o Vasco precisando de atacantes, entendeu? Atleta que realmente foi um investimento em vão, e, infelizmente, né, é um dinheiro jogado fora. Esse sim é um dinheiro muito mal empregado que o Vasco fez. Bom, para finalizar sobre os atletas que ainda estão, ou que podem sair, ou que podem ficar, agora a gente vai trazer a informação de um jogador que está no Vasco ainda, está sendo até, inclusive, titular nos últimos jogos, que é o volante Jair. O Jair, muita gente pergunta, ele tem um contrato final até o final do ano, o Vasco vai renovar o jogador, o Vasco está guardando aí a situação dele, porque ele tem uma cláusula de renovação automática por mais um ano, mas ele precisa ter entrado em campo nesse ano com mais de 60% dos jogos, e ele estava no departamento médico, ele começou a jogar agora. E então ele precisa atingir isso aí para ter esse ganho, essa renovação automática. Caso não aconteça, aí o Vasco vai analisar a situação do jogador. É um jogador que foi útil, né, nesses últimos jogos aí ao Pedro Emanuel, e se continuar nessa, tem grande chance de seguir no Vasco, né? Só que é um atleta com salário muito alto. E aí precisa ver se o Vasco realmente vai querer bancar o salário do Jair ou tentar outra contratação. Eu agradeço aí a sua audiência e passe a live para os outros, compartilhe. Falei muita coisa aí. Falei sobre atleta que é especulado pelos torcedores, sobre o Icardi, né? Sobre esses atletas todos. Falei sobre possíveis chegadas do Vasco, como é que estão as situações dos cogitados para a zaga, para o ataque. Falei da situação do Neossa, falei de quem não está vindo mais, falei das possíveis saídas, possíveis chegadas, enfim, fiz um apanhado aí, espero ter esclarecido. Em breve a gente volta com muito mais informações no canal. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo juntos nessa.